Olá pessoal do nono ano, tudo bem com vocês? Eu vou usar esse vídeo para falar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial. Nós sabemos que, como eu já comentei algumas vezes, uma guerra, uma crise, nada começa do nada, nada explode do nada, né? E a Segunda Guerra Mundial, ela também não começou simplesmente porque Hitler invadiu a Polônia e começou a Segunda Guerra Mundial. Não foi só isso, né? Com o fim da Primeira Guerra, a Alemanha ela fica numa situação muito complicada. Com o Tratado ali de Versalhes, a Primeira Guerra Mundial ela torna, né, esse tratado torna a Alemanha responsável pelos horrores da Primeira Guerra, por tudo aquilo que ocorreu dentro da Primeira Guerra. Mas nós sabemos que a Alemanha ela não foi a única participante da guerra e a única culpada pela guerra e pelo start da guerra, né? Dentro desse tratado, um dos grandes objetivos não era apenas culpar a Alemanha porque ela tinha sim sua parcela de culpa, mas também barrar a Alemanha, deixar a Alemanha travada, enfraquecer a Alemanha, porque eles viviam, a história ela vivia um momento em que algumas potências europeias estavam fazendo colônias na África e na Ásia, né? E a Alemanha não queria ficar de fora, a Alemanha queria também essas colônias. Então o Tratado de Versalhes, um dos objetivos dele ao ocupar a Alemanha, né, não é só fazer com que ela devolva os territórios conquistados, pague prejuízos pela guerra, mas também ele coloca ali limitações dentro da questão bélica, da questão de organização militar, da questão armamentista, tudo isso para enfraquecer a Alemanha, né? Dar uma quebrada nas pernas da Alemanha, como diz o outro, né? E isso faz, né, justamente com o objetivo de ela também não se expandir nas colônias, entendem? Então, quando chega ao fim da Primeira Guerra, é assinado o Tratado de Versalhes. A Alemanha é culpabilizada por tudo aquilo que aconteceu na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha tem que pagar várias duras penas ali por tudo aquilo que ocorreu na guerra. A Alemanha não pode se organizar militarmente, a Alemanha não pode produzir na área bélica. Então a Alemanha ela fica assim numa situação muito complicada economicamente, né? Como nação. E isso vai gerando dentro da Alemanha um sentimento de revanchismo, um sentimento de dar o troco, o sentimento de se mostrar que nós não vamos ficar por baixo novamente. Enquanto tudo isso está acontecendo, está crescendo dentro da Alemanha o poder de um cara que a gente conhece, provavelmente você já ouviu falar, que é Adolf Hitler. Né? Dentro da Primeira Guerra Mundial, ele já desempenhava alguns papéis importantes ali no exército, certo? E surge na Alemanha o Partido Nazista, certo? E dentro aí do Partido Nazista, o cara que desponta nesse partido aí, que é Adolf Hitler. Essa Segunda Guerra Mundial, ela vai começar, primeiro de tudo, né? Deixa eu pegar aqui o meu rabisco para eu não fugir do foco que eu tenho que abordar com vocês. O primeiro de tudo ocorre que Hitler começa a invadir algumas regiões da Europa. Inglaterra e França dão advertências para a Alemanha, dizendo que esses territórios não podem ser invadidos, que a Alemanha tem que recuar e devolver esses territórios para suas nações, respectivas nações. A Alemanha diz, ok, claro, vamos devolver. E o que ela faz? Ela faz totalmente o contrário. A Alemanha, ela vai lá e depois invade a Polônia, certo? Essa guerra, a Segunda Guerra Mundial, ela é declarada em 1939. Só que antes disso, deixa eu abrir um parênteses aqui para a gente começar a falar dos judeus dentro da Alemanha. Nós sabemos que houve na Alemanha o chamado Holocausto, né? Onde o povo judeu, né, ele começou a ser perseguido dentro da Alemanha. Isso ali assim que Hitler começa a governar. O povo judeu ele começa a ser restringido de entrar em estabelecimentos, de entrar em centros culturais. Ele começa a ser, os estabelecimentos de proprietários judeus começam a ser fechados. Esses judeus começam a ser mandados para, primeiramente, guetos,
O que eram os guetos? Alguns bairros, né, específicos começam a ser formados e todos os judeus são mandados para esses bairros, são obrigados a se deslocarem para esses bairros. Então, às vezes, famílias que eram super bem estruturadas, famílias judias, por exemplo, da alta sociedade alemã, que é uma coisa interessante para dizer, é que muitas vezes a gente pensa, quando se fala em judeus, né? Ah, porque os judeus dentro da Alemanha, os judeus eram alemães, certo? Os judeus haviam, né, assim como tem cristãos que nascem no Brasil, cristãos que nascem na Europa, cristãos que nascem na África, existiam judeus que nasciam na Alemanha, né? Só porque a sua raiz exatamente ela não era dali, né? Os judeus eles são do Oriente Médio. Mas então o que se entendia? Qual era a justificativa a princípio, né, que se usava para essa perseguição aos judeus? Esse povo que não é daqui é bem sucedido, se estabeleceu na nossa região, assim era passado, né? E está ocupando lugares que era para ser nossos. Nosso lugar que era para ser nosso, de alemães puros. Essa era a justificativa dada, né? E dentro disso, o nazismo ele defendia essa questão da raça ariana, a raça pura. Então, qual era o problema dos nazistas com os judeus? Eles não eram puramente alemães. Essa era a justificativa dada. E por isso os judeus passaram a ser perseguidos, começaram a ser primeiramente excluídos da sociedade, depois eles passaram a ser perseguidos, né? Judeus começaram a ser mandados para esses tais guetos, que eram, vamos dizer assim, bairros, certo? Onde os judeus eles eram encaminhados, obrigados a ir para esses bairros. Então, assim, às vezes tu morava numa casa com a tua família, tu era encaminhado para um bairro e dentro de um apartamento morava tu e mais 3 famílias, né? Um apartamento ali para 4 pessoas, moravam 15 pessoas. Às vezes famílias judias da mais alta classe, que tinham seus quadros, suas obras de artes, que tinham instrumentos musicais de valor, que tinham joias, tudo isso era confiscado pelo governo alemão, né? E essas pessoas, elas eram mandadas, como diz o outro, com uma mão na frente e outra atrás, enviadas para esses guetos primeiramente. E depois desses guetos começaram a ser construídos, né, os campos de concentração. Como algumas literaturas dizem, né, que esses campos não eram campos de concentração, eles eram campos de extermínio, né? Esses judeus eram enviados para lá num primeiro momento para utilizavam, né, a justificativa dizendo que eram campos de trabalho, só que não eram apenas campos de trabalho, né? Eles recebiam um tratamento absurdamente desumano. Muitas dessas pessoas morreram, muitas não, né? Ao fim aí da Segunda Guerra Mundial, porque quando Hitler começa essa saga dele de invadir novos territórios, a perseguição aos judeus já está ocorrendo com a corda toda dentro da Alemanha. E conforme ele vai invadindo novos territórios, essa perseguição ela vai se intensificando e ela vai se espalhando também para esses novos territórios onde a Alemanha vai conquistando, certo? Então, todos esses judeus, após irem aí para os guetos, depois eles começam a ser enviados para esses campos de concentração, né? Ao fim aí de toda a Segunda Guerra, até lá, né, 1945, que é quando ali finda-se a guerra totalmente, né, e quando as forças aliadas, que é ali Inglaterra, França, Estados Unidos, Rússia na época, né, quando eles começam a entrar em locais onde havia campos de concentração e libertar as pessoas desses locais, né, até lá já tinha morrido 1/3 de toda a população judaica da Europa. Então morreu muita gente e não foi morte natural, né, minha gente? Foi assassinato mesmo, né? Foi um extermínio mesmo, foi um genocídio, né? A palavra genocídio ela se aplica a isso, né? Quando um grupo inteiro ele é dizimado, quando ele é exterminado, né?
Então, Hitler invade ali a Polônia, né? Em 1939, Hitler invade a Polônia. Inglaterra e França, que já estavam ali, tipo assim, amaciando, né? Hitler já tinha invadido outros territórios e Inglaterra e França estavam ali nessa conversa para que nós não queremos entrar numa outra guerra. Nós já sabemos o grande problema que isso deu com a Primeira Guerra Mundial, nós não queremos outra. E Hitler estava sendo advertido, né, das intenções de paz, né, e de controle, né, de justiça ali da Inglaterra e da França, só porque ele não deu bola para isso, invadiu a Polônia em 1939 e aí Segunda Guerra Mundial, aí sim ela é declarada, certo? E começa ali em 1939 e vai até 1945. Nos primeiros anos ali, até 1942, a Alemanha ela é uma máquina de invasão, ela é uma máquina de prosperidade, vamos dizer assim, no quesito de conquistas de território, né? Hitler chegou até ter uma foto clássica de Hitler lá, bem lindo, maravilhoso, posando, né, próximo à Torre Eiffel, na França. Hitler chegou a tomar a França também. Então, quer dizer, os 2 primeiros anos eles são marcados por muitas ofensivas alemãs que obtiveram sucesso. Só que existe um momento que Hitler dá com os burros na água, que Hitler entra pelo cano. Que momento que é esse? Esse momento é quando Hitler vai invadir a União Soviética, vai invadir a Rússia, na verdade. Né? O que acontece, minha gente? Acontece que Hitler tinha um pacto de não agressão com a União Soviética. Hitler não queria briga com a União Soviética, né? Mas ele, em 1942, ele invade a União Soviética e ele invade a Rússia, e ali a Rússia já assim, nós vamos fazer contigo o que a gente fez com Napoleão. E sabe como é que eles fizeram? Por onde vinha a ofensiva, por onde os russos sabiam que vinha a ofensiva alemã, os russos, conforme a ofensiva alemã ia progredindo, os russos iam retraindo-se, né? Iam retornando e queimando e destruindo, retirando toda e qualquer fonte de sustento que poderia haver naquela região. Então, os alemães eles estão progredindo dentro da Rússia, só que chega um dado momento que eles não têm o que comer, eles não têm para onde correr, porque tudo foi levado ou destruído, né, queimado pelos russos, né? E assim eles vão progredindo, os russos vão regredindo, vamos dizer assim, para a parte onde o inverno ele vai se tornando mais rigoroso, né? A Alemanha invade a Rússia no inverno, né? E a Rússia, ela dá até menos 40 graus. É frio pra caramba. Nós aqui na nossa região, que moramos em Santa Catarina, no litoral aqui, às vezes a gente tem aí 8 graus, 5 graus, e é muito frio. Vocês imaginam menos 40 graus. Então, com a invasão à Rússia, o exército alemão ele fica terrivelmente abalado pela quantidade, pela falta de suprimentos, porque os russos eles vão queimando e levando tudo, conforme os alemães vão passando, eles vão ficando sem suprimentos, né? E além disso, eles estão no inverno e os russos estão acostumados com esse inverno, os alemães não, né? Então, a grande fama dos alemães do exército nazista, né, de ser próspero, de ter uma ofensiva forte, de alcançar territórios, quando chega nesse momento aí que eles invadem a Rússia, e isso é uma batalha perdida terrivelmente para os alemães, a confiança deles já fica muito estremecida nesse momento aí de invasão à Rússia. A invasão da Alemanha à Rússia é um grande fracasso, e isso dá aí essa ideia de que, o exército alemão, então, ele não é assim tão invencível quanto a gente pensa que ele era.